Olá, eu sou Ismael Filho e esse aqui é o Pronto Falei. E hoje no Pronto Falei nós vamos receber a nossa querida Zeliane Abreu. Ela é especialista em terapia integrativa, também especialista nessas relações emocionais e o que isso causa na mente, no corpo, no espírito. A gente vai conversar com ela sobre assuntos muito interessantes. Primeiro, dizer que você é bem-vinda. Obrigada, Ismael. É um imenso prazer estar aqui hoje com você, abordando esse assunto que é muito interessante. A gente começa, Zeliane, perguntando o que é terapia integrativa, para as pessoas ficarem por dentro, saberem mais. Certo. A terapia integrativa, ela tenta equilibrar corpo, mente e alma. É uma terapia com abordagem mais ampla, onde a gente aplica em cada paciente, é como se fosse um ser único. Zeliane, as pessoas hoje, a gente observa, né, que elas estão muito adoecidas, a sociedade está adoecida por N fatores, né? Principalmente agora no período pós-pandemia. Veio a pandemia e obrigou todo mundo a ficar em casa, foi uma experiência absolutamente inédita para a grande maioria da população brasileira, quase que num todo, e isso tem causado transtornos. Esse processo pós-pandêmico trouxe resultados negativos para a saúde das pessoas? Muito, muito, muito. Inclusive, pessoas da minha família que falaram que depressão é frescura. Depressão era frescura, que quem não tinha o que fazer que tinha depressão. Depois da pandemia sofreu depressão, ficou muito ruim. E a gente vê de criança, adolescente, adulto, até os idosos. Depois da pandemia piorou muito o estado emocional das pessoas. Tu trabalhas também com a questão das síndromes, né? Síndrome de pânico, a ansiedade. Esses problemas, assim, tem crescido, na tua visão, o número de pessoas com esses sintomas, com essas doenças mentais, psicossomáticas, enfim? Com certeza, a gente vê em todas as idades, né? As crianças têm medo de tudo, os jovens. E o mais importante que eu tenho observado, que essas crises de pânico, de ansiedade, às vezes não é nem da fase adulta. São coisas que aconteceu bem lá no passado. Às vezes coisas que aconteceram desde a época da gestação, lá na barriga da mamãe. Quando a gente fala em terapia, né? Pensa-se muito que terapia é algo que é só para pessoas de poder aquisitivo mais elevado. Isso é mito, né? Com certeza. Inclusive o SUS, né, já aderiu à terapia integrativa e complementar, na rede SUS, já tem nas UBSs, em algumas unidades, e está cada vez melhor. Zeliane, nós até começamos a falar a respeito dessa somatização dos problemas emocionais no aspecto físico da pessoa, a pessoa sentir-se mal fisicamente mesmo. Isso pode ser trabalhado com a terapia integrativa? Com certeza. Qualquer trauma de infância, um medo, uma fobia, qualquer sentimento que a pessoa tenha de depressão, de ansiedade, tudo pode ser tratado na terapia. Além dessa questão dos medos, enfim, tem um outro problema também que é muito recorrente, né? Tem aumentado muito, tem crescido muito a violência contra a mulher, né? Os assédios, as tentativas de estupro, o próprio estupro, enfim. Tudo isso também pode ser trabalhado. Queria que você falasse mais sobre isso. Sim. Por incrível que pareça, quase 90% dos casos que eu atendo, os pacientes já sofreram abuso na infância. E também não é só mulher, não. Homens sofreram abusos sexuais. Ontem mesmo eu estava em um atendimento e um jovenzinho, ele ficou com raiva da mãe, não queria só o padrasto que dava banho nele. Ou seja, ele criou uma imagem que mulher não podia tocar nele. E na terapia, nós descobrimos que ele foi abusado por uma mulher. Isso é absolutamente terrível, né? Queria que você falasse para mim sobre alguns casos, né? Claro, sem citar nomes,
umas casos bem pitorescos mesmo, bem difíceis de serem entendidos assim. Casos sobre o quê? Sobre abuso? Sobre abusos, sobre bullying também, esses casos com crianças e com mulheres em especial. Casos com mulheres, por exemplo, né? Teve casos que eu atendi que mulheres, os próprios parentes, né, tiveram relações com ela, forçados, e ela teve que ficar calada, né, não contou para ninguém. E a pessoa já, por exemplo, uma pessoa já idosa, já com a idade bem avançada, guardou isso por muitos anos, não contou para ninguém, nem para a família, nem para nada. E essa criança ferida, essa criança lá que foi abusada, ficou presa dentro daquele corpo de adulto. E é uma criança triste, uma criança depressiva, a criança lá que sofreu abuso. E a gente vê muito caso, muito mesmo, de mulheres abusadas. Zeliane, uma outra questão que também causa muita preocupação é com relação ao suicídio, né? Nós temos números que são lamentáveis, preocupantes, né? Esse é um fenômeno mundial, mas o Brasil cresce muito no número de suicídios, ano após ano. A que se dá isso? O que está acontecendo com a nossa sociedade, sobretudo com a nossa juventude, porque tem sido, em termos estatísticos, uma das juventudes que mais recorre ao suicídio. O que está acontecendo, Zeliane? O suicídio a pessoa, na realidade, quando ela tenta tirar a vida, ela não quer se matar, ela não quer tirar a própria vida. Ela quer matar a dor, ela quer tirar aquilo que faz ela sofrer. É algo que, assim, naquele momento ela diz assim, meu Deus, eu prefiro morrer do que sofrer isso tudo. E aí a pessoa, às vezes, a mente fraca, não procura ajuda, acaba se suicidando realmente. E é triste. Eu vi uma postagem que fala sobre que as pessoas elas não simulam tristeza, elas simulam o contrário, de estarem felizes, alegres, e na verdade são pessoas depressivas e logo depois recorrem ao suicídio. Isso é fato? Com certeza. Por exemplo, eu costumo dizer que a mídia, ela mascara muitas coisas. A pessoa, ela posta nas redes sociais que ela está bem, que ela é aquilo, mas por dentro ela está ferida, ela está magoada, ela está entristecida, está depressiva. E é muito difícil, às vezes os pais nem percebem quando um jovem, uma criança, ela está com um problema emocional. Porque a mídia, ela transparece, ela faz com que a pessoa poste somente as coisas boas, o que ela realmente não é. Uma outra coisa interessante, Zeliane, a ser destacada aqui nesse nosso bate-papo, é com relação à dificuldade que as pessoas estão tendo em se comunicar pessoalmente, olho a olho, olho no olho. Isso em virtude aí da internet, das redes sociais. Ou seja, as pessoas estão perdendo a habilidade de conversar pessoalmente. Isso também pode ser tratado durante a terapia, porque tem gente que diz que é tímido e fica conversando lado a lado ali, digitando com a pessoa que está ao lado, mandando mensagem para a pessoa que está ao lado. Queria que tu falasse sobre isso, sobre essa situação que tem ocorrido, que vem ocorrendo na sociedade. Eu costumo até falar, né, que antigamente, eu tenho 47 anos, na minha época, nós brincávamos, né, entre amiguinhos, entre primos, a família, os pais interagiam com os filhos. Hoje não. Hoje a babá é o celular, a confidente é o celular. As pessoas passam horas e horas no celular. O celular tornou algo tão, como é que eu posso dizer? Uma coisa que não pode sair, não pode descarregar, não pode ficar longe da pessoa, porque a pessoa fica desesperada. Se tornou imprescindível na vida da pessoa. É verdade. Então, assim, hoje não tem mais comunicação. A terapia trata isso? Com certeza. Faz a pessoa ter um uso racional do celular? Com certeza. Às vezes, isso é um vício. A pessoa, para preencher o vazio, ela procura o celular, ela procura comprar, ela bebe, ela fuma, até o sexo. Pessoas são viciadas no sexo.
para preencher um vazio. Você puxou um assunto muito interessante, que é com relação à tendência ao vício, né? Como é que é trabalhado isso? Eu me sinto muito grata, né? Porque eu trabalho com pessoas, principalmente homens alcoólatras. Eu tenho vários casos de homens que começaram na infância. Um desses casos, eu vou contar aqui brevemente, é de um pai de família. Ele foi abandonado pela mãe quando ele tinha apenas 6 anos de idade. E aquela lembrança dele, aquele vazio, aquele abandono da mãe, ele tenta preencher com o álcool. Só que aquele prazer, aquela sensação de preenchimento é temporária, porque cada vez mais já fez tratamento, já se internou, já tomou medicamento, mas o buraco está ali. E com a terapia, por incrível que pareça, essa pessoa que eu atendi, depois da terapia ele destravou e a mãe dele do nada ligou para ele. É incrível como é que as coisas vão acontecendo quando você destrava. Zeliane, ainda sobre a questão do vício, né, nós temos agora 2 grandes problemas, 2 agentes viciantes novos aí, e que estão causando muita preocupação nas autoridades, inclusive, nas famílias, sobretudo, que é o cigarro eletrônico e também as casas de apostas de jogos de azar pela internet. Virou uma febre, tem afetado inclusive a economia do país, né? Nós temos aí, por exemplo, o Bolsa Família, tem sido usado para poder pagar apostas, né? Para pagar. Esse é um problemão, né? Verdade. E como eu estou falando, é um vício, é algo que está precisando ser preenchido e a pessoa vai... É o prazer, em busca do prazer. Ela vai, aí sentiu o prazer naquele momento, aí passou, ele vai buscar mais, mas a ferida, o vazio está lá dentro. Enquanto ele não curar o vazio dentro dele, o vício vai só crescendo. E aí as famílias estão sendo destruídas. Enfim, é muito triste. Triste, preocupante, né? Vamos falar de um assunto dentro dessa temática toda. Fique à vontade. Que muita gente vai se identificar com isso, né? Você já teve dor de cotovelo? Você já levou aquele tal fora? Não te quero mais? Vaza? Sim. Isso dói, né? Com certeza. Isso dói. E aí, como é que é trabalhado isso? Isso é um problema sério, né? Que parece, eu puxei aqui uma brincadeira para poder descontrair, mas isso machuca muito as pessoas. Com certeza, ninguém quer perder, né? É muito doído, principalmente para homens. Voltando aqui àquela situação do feminicídio, né? Muitos homens, eles acham-se donos das mulheres e o homem, ele não quer perder. Muitos desses crimes são passionais mesmo, né? Com certeza, porque ele não quer perder, ele prefere ali, não, eu vou matar, eu vou agredir, mas eu não perco. Existem dados que falam sobre fim de relacionamento. Raramente é o homem que põe fim ao relacionamento. Normalmente é a mulher. Ela fica mastigando aquela insatisfação por algum tempo, mas quando ela toma a decisão, está tomada e não tem volta. Verdade. E aí é que entra o problema que o homem não aceita, né? Aí eu queria que tu falasse ainda há pouco que os homens sofrem muito com isso, né? Porque não tomam a decisão de separar, mas as mulheres tomam, depois não aceitam. Como é que tu trabalhas isso na cabeça deles? Eu já tive vários casos, por exemplo, vou citar aqui um paciente meu muito bonito, bem sucedido, e ele noivou, e aí depois de um tempo... Só um instante, eu não lembro de ter ido lá. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, que ela falou muito bonito, eu pensei que era comigo. Só brincadeira, mas pode continuar. Vamos lá. Então ele noivou, preparou o apartamento, preparou tudo, e no fim da história... Simplesmente a noiva desistiu de tudo e ele ficou decepcionado. Não conseguiu mais trabalhar, entrou em um estado de depressão profunda. A vida para ele não teve mais sentido. Ele não aceitava aquele fim. Ou seja, ele criou aquela mulher que ia ser a mulher dos sonhos dele, que ia ser mãe do filho dele. E aí, com a terapia, hoje, graças a Deus, ele já até mudou de
da cidade de São Luís, já está morando em outro estado, já está trabalhando, já comprou o apartamento dele lá. E eu fico muito feliz em ver que a perda a gente tem que aceitar, né? Isso não acontece só com os homens, com as mulheres Com também, as mulheres né? Tem mulheres que sofrem muito. Eu sempre costumo dizer que ninguém é dono de ninguém, cada um é livre. Deus que é o Criador, Ele nos deu livre-arbítrio, né? Então a gente tem que ter escolha de saber o que é bom para mim, o que não é bom. Fim de relacionamento é um luto, né? Sim, com um luto. certeza. E como puxou o assunto do luto, vamos falar sobre o luto por perda de alguém que faleceu, enfim. Esse é um outro grande problema e que causa grandes consequências, né? Tem gente que não sabe lidar muito bem com isso. E a gente nem pode cobrar, dizer, fulano não sabe lidar com isso. É difícil mesmo, né? Com certeza. São, às vezes, anos e anos, né? Junto ali, tem coisas que fizeram juntos, tiveram filhos juntos, uma vida inteira juntos. Então, a pessoa é o sentimento de perda, né? Tem até histórias reais que a pessoa, por exemplo, ficou viúva, não demorou muito, por exemplo, o marido morreu primeiro, não demorou muito, a esposa também morreu. Ou seja, o sentimento de tristeza. É profundo. Profundo. E quando acontece a morte, eu não digo somente dos casais, mas dentro da família, amigos, as pessoas enlutadas também podem procurar terapia caso elas não estejam conseguindo lidar com isso, né, de forma muito natural. Com certeza. A terapia, ela ajuda a equilibrar tanto os sentimentos quanto o corpo. E o mais interessante da terapia é que cada pessoa é individual. Ou seja, às vezes uma pessoa enlutada não tem a mesma reação que a outra. Então, às vezes, um óleo essencial, uma palestra, ou até uma conversa com essa pessoa faz ela entender que ela pode seguir a vida com outra pessoa ou sem outra pessoa, mas que a vida continua. A vida não parou ali. Nós temos um ponto muito interessante para ser tocado com relação à economia como um todo, mercado de trabalho, né? Não tem vaga para todo mundo, não tem emprego para todo mundo. Então, hoje nós temos um número de desalentados, que são as pessoas que perderam o estímulo de procurar emprego, de colocar currículo, de ir atrás para poder vencer. Isso gera uma autoestima negativíssima, vai lá para baixo, a pessoa sofre muito com isso. Também pode ser tratado pela terapia integrativa? Com certeza. A pessoa, quando ela passa por isso, ela vai colocando na cabeça que ela é inútil, que ela não serve para nada, e aí vai se isolando, entendeu? Ela vai colocando em si mesmo que ela não tem capacidade, e aí ela vai se isolando cada vez mais, não procura aprender algo novo, não procura sair de casa, não procura conhecer outras coisas. E aí, às vezes, até acontece da pessoa se suicidar mesmo. Tamanho o problema que é, né? Tamanho problema, porque vai só se acumulando. Então, por isso que é importante, sentiu alguma coisa, procura um profissional. Zeline, a gente tem falado de problemas que geram dores, que geram insatisfações, que geram sofrimento. Mas também tem o lado contrário, né, que são as hiperexcitações. Pessoas que estão, digamos assim, fora do tom na sua alegria, né? Estão exageradas ali na alegria também. Tem que ter um equilíbrio, não é isso, Zeline? Sim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Nada demais. Você até me fez lembrar de um cientista chamado Bert Helling. Bert Helling, ele estudou mais de 600 famílias, não foi 600 pessoas. Ele estudou em uma tribo, 600 famílias. E ele percebeu por que tribo tal era assim, por que tribo tal era assado. Então, ele viu que tudo tem que ter um equilíbrio. Ou seja, se eu dou demais e recebo pouco, ou eu fujo, ou quem recebeu pouco foge. Ou eu fujo por não receber nada e dar meu tudo, ou a pessoa que deu pouco foge por se sentir devedora. Então, Bert Helling disse que o equilíbrio ele tem que ser tanto no emocional, no amoroso, no trabalho, em qualquer área da vida tem que ter um equilíbrio, porque senão não vai. Ou seja, aí já
Já o que a gente pode dizer que vai criando uma sabedoria, né? Saber lidar com as emoções, Isso, saber lidar com cada detalhe da vida. Isso é sabedoria. verdade. Isso pode ser construído ao longo do tempo, né? Pode. E com a terapia também a gente vai orientando, vai fazendo a pessoa entender cada situação, o porquê de cada coisa, o porquê de cada sentimento. O porquê, tem gente que diz assim, poxa, mas eu sou tão boazinha, eu faço tudo para fulano e só recebo ingratidão, né? Só recebo ingratidão. Aí a gente vai, explica o porquê. Quando ela começa a se entender, aí as coisas começam a destravar e funcionar. Vamos tocar num assunto também, num tema delicado, né? Sobre sexualidade. Né? Existem pessoas que se identificam com determinada sexualidade, ou homossexual, ou heterossexual, ou alguma outra identidade sexual, e não se aceitam. Né? E isso também é trabalhado na terapia? Olha, eu nunca peguei esse caso, né, de alguém homossexual não se aceitar. Mas pode sim ser trabalhado, né? Com certeza. Então, quem estiver passando por esse problema, pode procurá-la, né? Pode procurar sim. Saber lidar com a família. Com certeza. As preocupações. Porque existe uma preocupação muito grande que é com relação à aceitação da família, principalmente da família, né? E esse é um problema sério, um problema grave, porque tem levado muitos jovens ao suicídio. Verdade. Né? Por trás dos suicídios tem muito dessa história aí. Verdade. Inclusive, eu não vou bem longe, não. Na minha própria família, teve um caso assim, que o jovem se suicidou e os pais não sabiam que ele era homossexual e o jovem se suicidou. Com medo da reação dos pais. Eu falei, comentando com amigos, né, numa roda de amigos, eu falei sobre um dos motivos da mentira. A maioria das vezes, a mentira é por medo. Né? A pessoa mente para evitar uma represália, evitar uma pancada na sua vida. Né? Então, vem a mentira. E a mentira tem suas consequências, a gente sabe disso, são ruins. Né? Mentira é maléfico. Né? Isso pode ser trabalhado também na terapia, né? Ou seja, esse medo de falar a verdade, né? Ou seja, é melhor falar a verdade do que mentir. Sim, inclusive eu trabalho muito com jovens, né? Os jovens, por exemplo, tem jovens que querem muito agradar todo mundo, querem agradar o colega para não perder a amizade, ou para ter muitos amiguinhos, para ter aquela aceitação. Então, o que eles fazem? Às vezes eles deixam de fazer a vontade própria e começam a dar desculpa, a mentir, para agradar o outro. E na realidade, ele está se desagradando, ele está dizendo sim para o outro e não para si mesmo. Isso é muito ruim, porque isso impacta muito na vida emocional dessa pessoa. No todo ali pode prejudicar muito, certeza. Né? A pessoa pode perder a própria identidade ali. Realmente. Zeliane, conversa muito boa, bate-papo muito bom. Tomara que as pessoas tenham se identificado com alguma coisa aí e que vejam a possibilidade de procurar aqui a Zeliane para conversar, né? Sim. Procurar atendimento. E quem quiser procurar atendimento com você, como é que faz? Pode ser pelo WhatsApp, pelo número 98986277702. Lá a gente faz um bate-papo, eu analiso o que a pessoa está procurando e eu tenho 3 formas de atendimento. Eu atendo online, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu atendo presencial, dependendo da cidade que eu estou, eu tenho os locais, os consultórios que eu atendo. E também o home care. Por exemplo, se eu estou em um local, tem uma pessoa idosa, tem uma pessoa acamada, uma pessoa que não pode se deslocar, eu vou até essa pessoa. Nós não vamos tocar em valores, mas eu pergunto, isso é caro? Não é caro. É bem acessível? Não é caro. Olha só, o que é caro? Você passar a vida inteira tomando medicações, pagando vários médicos e, às vezes, até perdendo a própria vida, a alegria de viver, a alegria de ter um bom emprego, de se arrumar, de se amar. O que é caro? É perder isso
ou fazer uma terapia que às vezes é breve, por exemplo, aquele jovem que eu disse que em apenas 2 sessões ele destravou muita coisa. Enfim, isso é caro? Eu acho que investir em você mesmo não é caro. A gente investe em tanta bobagem, né? Coisas que a gente vai no shopping, vai em algum lugar, compra uma coisa que a gente nem usa. Bem, Zeliane, falamos aqui sobre muitas coisas interessantíssimas, mas queremos saber agora sobre você, sobre a Zeliane. Como é que foi tua vida? Dá para fazer um resumo aí? Quem era a Zeliane antes e agora a nova Zeliane? Se eu for contar desde a infância, né? Desde a infância eu fui criada sem pai, só com a minha mãe. Aos 6 anos de idade eu caí de um carro em movimento. E, enfim, foram acontecendo coisas em cima de coisas e eu sempre perguntando por quê. Já depois de mãe, com meu filho já quase adolescente, um caminhão me atropelou. Eu tive amnésia pós-traumática. Não conheci nem minha filha. Não lembrava, eu dirigia, fazia tudo, mas eu não lembrava das pessoas, dos nomes, nada. E assim, isso me causou síndrome do pânico, amnésia profunda. Amnésia não, depressão profunda. Eu fiquei num estado de muita dor. E assim, foi um sofrimento muito grande. Passei anos e anos tomando remédio controlado, indo para psiquiatra, para psicólogo. Eu cheguei ao ponto de pedir para morrer. Pedir mesmo para Deus, Deus me perdoe, mas eu prefiro morrer. E como é que foi a guinada? Bom, e aí eu disse assim, não, mas por que que só comigo acontece isso? E eu comecei a estudar, a querer entender o porquê. Fui chamada de doida, por tá me consultando com psiquiatra, com psicólogo, tomando remédio controlado. E eu disse, não, mas eu não sou doida. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou uma mãe, mas eu senti uma tristeza profunda. E comecei a estudar neurociência. O porquê. Estudar a mente humana. E comecei a me apaixonar pela terapia. Me formei. Hoje eu estou ajudando pessoas. Hoje eu sou uma mulher feliz, uma mulher que não depende mais de remédio, dorme bem, lembra de tudo. Ou seja, uma reviravolta positiva na sua vida, né? Com certeza. Isso graças à terapia, né? Graças à terapia. Por isso você aconselha a terapia para todo mundo aí. Para todo mundo, inclusive para mim mesmo. Eu sou terapeuta, eu faço terapia nas pessoas, mas eu preciso também fazer em mim. Por quê? Porque a gente acaba absorvendo coisas das outras pessoas. Já pensou o tanto de caso, de coisas ruins que você vê, depressão, tristeza, muita coisa ruim, você acaba absorvendo um pouco daquilo. Então, para que eu não caia de novo na depressão ou naquela melancolia, eu procuro fazer a terapia em mim. Tá certo. Muito obrigado, tá, por sua vinda aqui no Pronto Falei. Queria que você olhasse para aquela câmera bem ali e desse um recado para as pessoas que estão aí se identificando com tudo isso e precisando de terapia, vendo que precisa, né? Como é que faz? Como é que te procura? Pode falar para essa turma boa que está assistindo a gente. Pois é, então terapia é para todo mundo, não é só para quem... Tem gente que diz, procurar um terapeuta, um profissional porque eu sou doida, eu sou aqui. Não, terapia é para todo mundo. A terapia, ela dá um equilíbrio entre mente, corpo e espírito. E todos nós precisamos disso, ainda mais depois da pandemia. Então, assim, para contato, você pode ligar ou mandar um WhatsApp para o 98 98627 7702. Também procurar no Instagram. E eu atendo online, atendo presencial. É isso aí. Esse é o Pronto Falei. Recebemos aqui Zeliane Abreu, terapeuta integrativa e que trouxe para a gente aí muitas informações interessantíssimas. Zeliane, tudo de bom para você. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. É uma satisfação ter você aqui.